Olá, aqui é a Fê com mais um Papo com a Fê para vocês. A gente está num período do ano, né, que está muito calor, a gente precisa ter cuidados, a gente precisa fazer suplementação, a gente precisa usar filtro solar. Então hoje, o programa de hoje, eu quero falar de cuidados com a sua pele, sabe, com a sua saúde, para que a gente possa entender um pouco mais qual é a necessidade de passar os cremes, qual é a importância do ácido hialurônico, peptídeo de colágeno. São tantos nomes que muitas vezes a gente fica confuso. Eu estou aqui para esclarecer vocês. Vocês sabem que eu adoro bater papo com esse convidado que eu vou receber agora. É sempre um prazer e sempre muita informação técnica para vocês cuidarem, para vocês estarem com a pele de vocês e a saúde em dia. Estou aqui mais uma vez com o Fábio, da Dermafarm. Fábio, muito obrigada por vir mais uma vez aqui no Papo conversar com a gente. Tudo bom, Fê? Eu que agradeço mais um convite. É um prazer estar aqui novamente para a gente poder trazer novidades e informação, né? E é isso, Fábio, porque eu sinto muito que quando começa a ficar um pouco mais calor, as pessoas começam a se negar a passar cremes, né? Eu acho que o cuidado diminui. No inverno todo mundo reclama muito que a pele fica ressecada, mas na verdade a ressecada fica no verão. Porque a gente esquece, a gente pega sol, a gente muitas vezes não passa creme, não passa filtro solar. Então fala pra gente um pouquinho quais são as novidades do mercado agora. Pois é importante realmente a gente ter esse cuidado, né, um olhar de prevenção, gente. Então o mais importante é isso. Então vindo o calor aí, muito sol e realmente tem que tomar cuidado com água, proteção solar, né? Saber se proteger para não gerar um problema maior. Então hoje a Dermafarm, com foco já no verão exatamente, né, trouxe uma novidade, um lançamento onde a gente vai trabalhar principalmente a bioestimulação de colágeno, o efeito lifting V, né, remodelação. Vou tirar a dúvida para todo mundo em casa. O colágeno é o que deixa a pele da gente firme, gente. Isso tá? Aí. Peptídeos, a gente vai falar nome específico, mas a gente vai explicar, tá bom? E isso faz com que traga uma hidratação melhor, mais profunda na pele. A gente vai explicar essas diferenças porque no mercado existe. Então a vantagem da manipulação é essa. Então a gente vai trazer um conforto, uma experiência diferente, um visual de luxo e também um resultado que é esperado, né, Sim. Fernanda? Então trabalhar principalmente a parte ocular, periorbital, a gente vai conseguir fazer uma renovação celular, trazer um clareamento, né? Principalmente para aquelas manchas de melasma. Mas será que a gente pode trabalhar com isso no verão, Fernanda? Essa é a dúvida. A gente sempre, eu sempre falo, várias vezes que você esteve aqui no programa, eu falei que a gente sabe que vocês aí de casa saem da consulta médica com dermatologista, com clínico geral, ou até mesmo com a fisioterapeuta dermatofuncional, com 40% apenas na bagagem do que você ouviu. Né? Isso aí. Para poder entender o porquê que precisa fazer aquilo. Por que a gente precisa fazer exame periódico para saber se a saúde está bem. É um tratamento antecipado. Os cremes e a hidratação facial do corpo inteiro, beber água, são rotinas que são para a gente antecipar, né? O retardar da pele. Isso né? Aí. É trabalhar com a medicina preventiva. Isso. Anti-envelhecimento. E o foco principal hoje na questão da saúde, isso será o foco, Fernanda, daqui para frente, os outros anos seguintes, o foco principal vai ser cada vez mais a personalização, a individualização, o cuidado preventivo, porque todo mundo quer esse carinho, esse olhar Sim. diferente. Então, o nosso olhar também para esse mercado e esse público é o cuidar individual. Sim. De forma diferente. A gente entregar algo que tem resultado. Eu acho que a cada dia que passa, a gente consegue ver que verdadeiramente um indivíduo é um indivíduo. É único, não tem essa. Sim. Então, não adianta querer utilizar os mesmos produtos do que a irmã, do que a cunhada, do que o vizinho usa, porque tua pele é diferente, teu tom de pele é diferente, Sim. metabolismo diferente, Sim. pH diferente, né? A rotina, o estilo de vida em si. Sim. Então, focado numa boa alimentação, atividade física e principalmente o cuidado com a pele, que é o maior órgão. Sim. Né? Então, a gente tem que ter, de fato, esse olhar de prevenção e cuidado diário. Não é utilizar logo de uma vez um tubo inteiro, excessivamente. Não vai adiantar, gente. Só vai gastar dinheiro, já vai jogar dinheiro fora. Porque às vezes pensa que quanto mais, melhor. Sim. E não é. O que dá resultado é a disciplina diária do cuidado. Sim. Né? Eu acho que é importante a gente falar que não é, por exemplo, o Fábio trouxe um lançamento que é um kit
tá? A gente vai falar primeiro desse kit, porque lançamento a gente já começa o programa falando de coisa boa, né? Mas é um creme facial e um creme para a área dos olhos. Mas se você comprando, adquirindo esse produto, você vai ver que no descritivo tem uso do creme tal à noite, uso do creme tal de dia. Então, se existe horário para a gente passar, é porque foi feito um estudo, a ciência fez esses estudos todos, trouxeram para a gente qual é o momento exato que a nossa pele vai metabolizar melhor aquele produto, não é isso? Exato, é importantíssimo, Fernanda, a gente seguir a recomendação do produto. Sim. Por quê? Quando a gente desenvolve um produto, quando eu penso em desenvolver alguma coisa lá na farmácia, eu penso exatamente isso. Qual é o público, em que momento vai ser utilizado, para que situação clínica, para que ele precisa disso. E esse produto ele foi desenvolvido exatamente com esse contexto, para utilizar de dia e à noite, para um complementar o outro. Sim. Então, ele vai ativando e estimulando a própria célula por conta do cuidado. Um não pode ter exposição ao sol e o outro vai estimular durante o dia. Sim. Exatamente, para que você fique constantemente com a ação do ativo ali o dia todo, né? Não passa uma vez só, o corpo absorveu, sim, eliminou e pronto. Porque é a necessidade física que temos para absorção. Exatamente. Não adianta ser excessivo. Eu lembro de uma vez... É uma limitação. Eu lembro de uma vez que eu trabalhei numa clínica dermatológica, né? E uma senhorinha chegou, porque eu tô com a minha pele descascando muito, meu creme já acabou. Eu falei, mas a senhora veio aqui há um mês. Ela comprou tipo um creme que durava 3 meses, por exemplo, e ela passou excessivamente. Ela não emplastou o rosto de creme, mas ela passou de manhã, de tarde e de noite. Então aquilo foi excessivo para a pele respirar. Aí deu ceratose, né, que fica descascando em volta do nariz. Isso aí. Porque o excesso do produto ele atrapalha. Por isso que tem uma dosagem. Muitas vezes as pessoas falam, porque uma bolinha de ervilha, não vou conseguir dividir o rosto todo com essa bolinha. Consegue, gente. Consegue, sim. Estudado, a fórmula está preparada para poder agir dessa forma, né? Exatamente. Quando a gente desenvolve, Fernanda, e utiliza o produto, o objetivo é aquela quantidade exata, dá para aquela região. Então, não adianta eu encher, querendo um resultado extremamente rápido, porque não vai ter. É continuamente. Então, sim, assim, utilizar de manhã, de tarde e de noite, isso faz com que a frequência e o efeito do ativo, ele atue diretamente na camada que a gente precisa que ele haja. Entendi. Né? Então, o foco hoje, dentro dessa medicina da regeneração, é o foco intracelular. Então, o objetivo é a gente cuidar dessa célula que está defeituosa e que precisa ser nutrida com ativos, tanto da alimentação e complementando com ativos tópicos que vai atuar direto na área. E uma característica que os produtos da Dermafarm têm, gente, que eu gosto de relatar para vocês, porque eu sou usuária, é a absorção. Vocês viram, eu fiz questão de borrifar aqui na frente de vocês, né, para vocês acompanharem todo o processo. Eu botei o creme, esse é o da área dos olhos, né, Fábio? Por isso que ele tem uma cor mais amarelada. Eu coloquei, olha, ele já absorveu na pele. E tem uma fragrância deliciosa, né? E qual o objetivo? E não fica amarelado. Não tá amarelo, vocês estão vendo, ó. Então, você não fica, mesmo na hora de dormir, sim, que esse é para hora de dormir, né? Na hora de dormir. Você não vai ficar com excesso de creme no rosto. Vai ter uma dosagem correta para você poder aplicar. Exato. E fazer o efeito. Esse trata melasma também? Trata melasma. A vantagem do Lume Pure Retinoide é que ele é um ácido retinóico, Fernanda, de 4ª geração. Então ele pode ser utilizado para peles sensíveis, principalmente pacientes que têm a rosácea, e ele não causa aquela descamação ou irritação que os ácidos retinóicos comuns causam. Então nessa formulação, junto com ele, tem ativos que vão atuar calmando, inibindo a formação, principalmente do melasma. Isso faz com que haja uma renovação, estímulo principalmente de diminuição de linhas de expressão, que ótimo, uniformiza o tom, melhora a cor da olheira, esse tom principalmente, e a gente consegue gradativamente. Então você não descama, não fica com a pele irritada e você tem uma sensação extremamente agradável. Sim, parece que é refrescante, a sensação da aplicação. É refrescante. Esse aqui é para o rosto todo, né?
Olha, um creme mais claro. Esse é pro rosto todo. Esse é sérum, né? Então, esse é um tipo de gel creme, né, que a gente utiliza. Não entendo muito não, gente. Eu gosto de usar. É. Gosto do banheiro cheio. E o bom é que o veículo que a gente desenvolve lá na farmácia é um veículo específico para absorção daquele local da pele. Tá? Não pode ser qualquer tipo de veículo. E a embalagem é linda, olha. É linda a embalagem. Que capricho. Se que é um luxo. Que capricho. Então, esse é o nosso foco de trazer o luxo, de trazer o cuidado. Todo mundo tem direito, né, Todo Fábio? mundo tem direito. E era um preço acessível, onde você consegue manter o tratamento. É um produto que rende 2 meses de tratamento, não é um produto que acaba rápido. Sim. Então, você dividindo isso financeiramente, cabe no bolso. Cabe, Né? sim. Então, você e ainda tem os consegue adaptar. parcelamentos da farmácia. Tem os parcelamentos da farmácia. Então, o nosso objetivo é trazer a tecnologia hoje, com a biotecnologia de peptídeos. Esse creme que a Fernanda passou, o Skin Nectura, ele vai atuar remodelando, fazendo bioestimulação de colágeno por peptídeos diretamente na derme, né, da nossa pele. Então, Esse contorno que a gente perde, gente. Ó, eu tô já Isso. começando, ó. A gente vê com excesso, o ossinho, ele tá dentro da pele. A gente começa a ter a pele um pouco mais flácida. Muitas vezes não é gordura, né, Fábio? Tem Não alguns é casos gordura. que é gordura. Mas, por exemplo, o meu caso eu já vou fazer 47, né? Pois Já é. fiz, na verdade, 47. Então, o contorno, a pele vai ficando mais derretida, Isso. né? E precisa dessa ajuda. precisa, e no seu caso, hoje pode ser aplicado. Tem uma indicação para isso, né, Sim. por conta da idade. E aí, não só desse fator. Então, esse kit, ele foi desenvolvido com o objetivo de ajudar também o profissional de saúde no consultório. Sim. Porque ele é utilizado pós-procedimento. Uau, muito bacana. Então, assim, pós-procedimento do V-lifting, pós-procedimento do laser, pós-procedimento do microagulhamento. Sim. Então, Tem Ultraformer, tem Ultraformer, várias tecnologias. Morphos, Eu acho que até Morphos. mesmo o bioestimulador de colágeno injetável. O próprio bioestimulador quando de colágeno você injetável. começa a fazer os médicos, né, esses profissionais de estética, têm umas manobras Sim. para fazer com que Fios de fique sustentação. desenhado. Então, tem muita ferramenta boa no mercado que é associado ao teu cuidado antecipado, né, Fábio? Exatamente. Eu, por exemplo, adquirindo um combo desse, eu vou ajudar o envelhecimento da minha pele a partir de agora. Mas se você tem 20, 25, 30, 30 e pouco, você também pode usar, porque você vai retardar, né, Exatamente. essa queda, porque a pele vai estar robusta, lotada de colágeno. Isso, porque esse kit ele foi desenvolvido com ativos que você pode trabalhar a partir de 25 anos de idade até 60, 70 anos. Então ele é seguro, ele de fato consegue trazer um resultado, aí aproximadamente entre 21 e 30 dias você já consegue ver a diferença Sim. do tom da pele, uniformidade, né? A pele mais sedosa, mais firme, sim. com mais brilho, Sim. e você consegue trazer. Então, não é só simplesmente um produto para compra e utilização. Sim. Ele tem aplicabilidade clínica real, pós-procedimento e home care. Sim. Então, esse é o foco da tecnologia que a gente traz desse tipo de produto. É uma garantia, normalmente, que a Dermafarm dá de resultado, né, Fábio? Sim. Fábio, sempre eu gosto de trazer o Fábio aqui, porque o Fábio ele tem um comprometimento com o resultado, que muitas vezes o resultado, para você vai ser um, para mim vai ser outro, para ele vai ser outro, mas ele te garante um resultado. Você vai sentir uma diferença na sua pele, você vai sentir uma diferença na textura, na viscosidade, até mesmo na hora que você está com a pele um pouquinho mais ressecada, você vai sentir a diferença gradativa, né, do Exatamente. tratamento, né, Fábio? É isso aí, Fernanda. Porque a gente trabalha exatamente com excelência. Então, o objetivo é trazer tecnologia aplicada hoje a complementar Sim. os procedimentos estéticos que são feitos por profissionais aí habilitados, né? Sim, eu já adorei. E é super cheiroso. Se você tiver curiosidade, vai a Dermafarm, fica ali na galeria, né, Fábio? Isso aí. E experimenta, que as meninas lá do atendimento são ótimas. Elas vão abrir o produto, vão passar na sua pele para você ter o sensorial, que também é importante, né, Fábio? Isso aí. O sensorial é importante. Agora, pra gente terminar esse bloco, porque conversar com o Fábio é sempre muito bom, a gente sempre tem muito assunto, eu queria falar rapidinho de magnésio. Todo mundo quer saber o que o magnésio 1, 2, 3, 4, 5
faz, porque tem muita propaganda na internet Isso. que você tá inchado, toma magnésio, você tá com TPM, toma magnésio, você tá na pré-menopausa presente, magnésio. toma magnésio. O que o magnésio tá aí? Por que o magnésio tá dando esse boom agora no mercado? O que ele tem Fábio? de milagre, né? Então a gente tem que tomar cuidado exatamente com a informação. O magnésio, existe vários tipos de magnésio. Sim. E ele é, de fato, um suplemento, né, um mineral que atua diretamente em mais de 360 rotas metabólicas no nosso organismo. O corpo precisa do magnésio. Então existe 4 tipos de magnésio que são mais utilizados aí. O magnésio quelato, que é o magnésio, uma molécula de magnésio associada a um aminoácido que vai favorecer a absorção no seu organismo, onde vai suprir a necessidade do magnésio, principalmente para o metabolismo, coração, funcionamento dos órgãos, cérebro, músculo e pele. O magnésio L-treonato é o magnésio voltado, específico para aquele paciente que precisa dormir melhor, uma qualidade de sono, ansiedade, depressão e compulsão, porque ele é associado a L-treonato. O magnésio inositol. O magnésio inositol ele ajuda também nessa parte da cognição, mas ajuda muito mais também nessa questão metabólica. O magnésio dimalato é um magnésio associado ao ácido málico que atua na musculatura, para dores, né? Principalmente quem tem dores musculares, cansaço musculares, fibromialgia. Então pode ser associado esses 4 tipos de magnésio. Magnésio citrato, que é utilizado principalmente a nível intestinal. Então paciente que tem dificuldade também de ir ao banheiro. Então, posso associar esses magnésios? Pode. Cada um vai ter a sua função específica, tá? Dentro do E metabolismo. meu telespectador pode ir lá na Dermafarm, pedir para falar com você. Pode ir lá. E ele não precisa ir no médico para poder tomar o magnésio. Tem alguma contraindicação? O magnésio não tem contraindicação Ai, que desde ótimo. que é utilizado na dose recomendada, tá? Sim. Então tem que ter uma orientação sim. O magnésio ele pode ser utilizado com segurança, ele pode ser associado a outros medicamentos que o paciente já está utilizando. Por isso a gente avalia a interação medicamentosa, quando que vai ser utilizado, em que momento, para qual paciente, se é pediátrico, adulto ou idoso. Então a gente consegue fazer a dose exata. Não se engane em comprar magnésio, que às vezes tem divulgação em massa, tá? Um marketing em massa, desse magnésio, porque não é o que consta. A quantidade de miligramas ali no rótulo, às vezes, não é a quantidade que tem dentro da cápsula. E não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo. Eu gosto de falar assim no popular para vocês. Isso porque aí. é o que o Fábio está falando, cada indivíduo é um indivíduo. Então você vai lá conversar com ele, ou se você quiser ir no seu próprio médico para pedir esses magnésios todos que o Fábio citou aqui, você sentiu que está faltando um pouquinho você anda muito cansado, você anda muito inchado, está precisando acelerar o metabolismo. Então você procura um médico ou vai lá na Dermafarm, conversa com o Fábio. O Fábio está lá sempre para poder atender todo mundo e ele vai personalizar. A característica maior da Dermafarm é essa. Exato. Cuidar do paciente como um indivíduo, né, Fábio? Exato. Cada um tem um olhar específico, tem uma necessidade específica. Então a gente não pode banalizar, tá, o consumo da suplementação, porque a mídia está colocando aí. Então eu tenho que ter cuidado. Será que eu preciso? Será Sim. que eu necessito? Sim. Ou realmente é só moda? Eu Sim. quero consumir porque falaram que é bom e é necessário. Às vezes o problema, gente, é outro. Então a gente precisa exatamente investigar isso. antes de comprar essas fórmulas milagrosas, Isso aí. né? Mais uma vez foi uma delícia. Que bom. Ai, Eu que agradeço. gente, toda vez que ele vem aqui é isso, né? Eu não queria acabar o papo, vou deixar ele aí. Até o próximo Papo com a Fê, Fábio. Muito obrigada por sempre vir. Sempre que eu te chamo, você vem rapidinho, atende meu chamado para poder esclarecer todo mundo que está em casa. A Dermafarm está no meu coração. Que bom. Eu que agradeço mais uma vez. Agradeço a você de casa também mais uma vez. E qualquer dúvida que tenha, pode ir lá na Dermafarm e procura que eu te oriento. Então, ó, fiquem aí, procura a Dermafarm, fica aí, que eu já volto, que tem mais um bloco do Papo com a Fê. Pera aí, já volto. Venha conhecer a Escola Jorge Martins Teresópolis conosco.
Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge Martins. Não é só sobre tomar uma taça, é sobre viver a experiência, criar memórias em um ambiente acolhedor, com música e uma atmosfera única. No Vinho Teresópolis, você encontra quase 200 rótulos disponíveis, que podem ser consumidos em taças, para explorar novos sabores e sem gastar mais do que se comprar uma garrafa. E para completar, uma gastronomia especial, pensada para harmonizar com cada vinho. Tudo com preços justos e atendimento por quem entende do assunto. Wine Bar e Restaurante Vino, no Shopping Estação Soberbo. Olá, sou o Leonardo da Quanto Automóveis. Venho apresentar uma dica bem legal para você, que tem chave com start-stop. Você que já passou aquele perrengue e ficou a pé e não conseguiu abrir o carro nem ligar, vem para cá que eu vou te mostrar. Primeira dica, para você abrir o carro, às vezes que já acabou a bateria, na grande maioria, você consegue puxar de uma certa facilidade e tirar uma chave como se fosse de uso comum de outro qualquer carro. Tem alguns que tem uma capinha, essa em específico não tem, que é da linha Jeep. Você vai abrir no modo comum. Dica número 2. Quando você já abriu, já entrou no carro, você não tem mais a utilidade da chavinha. Você pode acoplar ela de novo a chave Start-Stop. Na linha Jeep é bem legal que você, mesmo sem a bateria, você consegue ligar de forma bem simples. Você vai apertar o freio como se fosse ligar normalmente, mas ao invés de apertar com a chave longe do Start-Stop, você vai apertar com a própria chave. E fácil assim, você vai conseguir ligar o seu Jeep. Lembrando que a gente acabou de explicar uma dica que funciona na grande maioria das marcas. Caso o seu veículo não funcione dessa maneira, o ideal é você consultar no manual do proprietário, tá? Então, essa é uma dica para a grande maioria, porém, se a sua marca não é dessa maneira, você pode consultar no manual do proprietário, que lá vai te explicar tudo direitinho. Terceira e última dica bem legal para você utilizar. Essa da linha Jeep, que é um pouco mais específico, para você fazer a troca da sua bateria, você tira a chave que a gente acabou de mostrar para vocês e tem um local indicado para você colocar a chave e puxar. A dica da Nutri hoje é: posso comer carboidrato antes de dormir? Isso vai me engordar? A verdade é que não tem relação entre o consumo de carboidrato e o ganho de peso à noite, né? Você pode comer carboidrato de forma estratégica à noite, sim, principalmente se você tem o hábito de treinar pela manhã. Mas isso não é necessário também. Se você for treinar à tarde e quiser comer o carboidrato à noite, isso também pode acontecer. A verdade é que o carboidrato ele vai impactar na sua totalidade, ou seja, você tem uma determinada quantidade, de acordo com o teu peso e com a tua altura, com o teu sexo, de consumo de carboidrato no dia. Se você exceder, independente do horário, você vai ganhar peso. Se você manter ele baixo, provavelmente você vai emagrecer. Mas pode sim comer à noite, não tem problema algum. Fala pessoal, Cristiano do Olympus, hein? Tô passando para avisar que vamos trabalhar todos os dias até o final do ano, hein? Que este Natal traga paz pro coração e união pra família. E que em 2026 traga novas conquistas, novos sonhos e muita esperança em seu coração. Nós do Olympus queremos desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que Deus abençoe. Na Barbeiro, cada detalhe é pensado para oferecer mais do que um corte, uma experiência completa de cuidado, estilo e bem-estar.
Nossa equipe combina tradição e inovação, usando os melhores equipamentos e técnicas para entregar o resultado que você procura. Aqui você encontra um espaço feito para se sentir à vontade, aproveitar o momento e sair renovado com estilo e confiança. Eu sou a Michele Heitz, embaixadora da Ana Gonçalves Aromas, e hoje eu estou aqui para mostrar quem está por trás dessa marca tão maravilhosa. Bom, eu sou a Ana, da Ana Gonçalves Aromas, e será um prazer poder entrar na sua casa. Aproveite e faça as suas compras com os melhores aromas de Teresópolis. Voltei com mais um bloco do Papo com a Fê. Falei com vocês que esse programa a gente vai falar de cuidados com vocês, né? Agora nesse bloco eu recebo Virgínia Pacheco, do Espaço Virgínia Pacheco. Virgínia é fisioterapeuta, dermatofuncional, e a gente vai conversar com vocês, né, Virgínia, sobre filtro solar, que ninguém gosta de usar, né? Ninguém gosta de usar, mas que faz parte da nossa vida, tem que fazer parte da nossa vida. Hoje o filtro solar está muito mais divulgado, acessível, porque não é tão caro como antigamente. Sim. E também acho que a conscientização está cada vez melhor, né? Cada vez mais fácil, as pessoas já estão se conscientizando que não é uma opção, é uma necessidade. Se torna o creme hidratante que a gente passa, né? O escova de dente que a gente tem que escovar o dente, a pasta de dente, na verdade, que a gente tem que escovar o dente todo dia, né? Porque a gente fala muito, vocês viram que no outro bloco o Fábio esteve aqui, o Fábio deixou uns filtros solares aqui pra gente poder mostrar pra vocês da Dermafarm, mas filtro solar tem em todo lugar agora. Tem em empresa de estética, né, de cosmético, tem na farmácia de manipulação, tem na farmácia convencional. A gente não tem mais essa desculpa de não achar o filtro solar, né, Virgínia? Exatamente. E como a indústria, ela teve que cada vez mais se adequar, apresentar uma qualidade cada vez melhor, entendeu? Um padrão. Foi elevado um padrão de qualidade para o filtro solar e as outras empresas tiveram que acompanhar, porque hoje a exigência é muito maior. Sim, sim. Agora, uma coisa que todo mundo pergunta o tempo inteiro. A gente pode usar o filtro solar do corpo no rosto? Ou a gente pode usar o filtro solar... Por que tem um monte de versão? Sim. A gente consegue explicar para as pessoas que estão em casa qual a necessidade dessas versões? Sim. Realmente existem várias versões, tanto para o rosto quanto para o corpo. No rosto ela tem subdivisões, pele seca, pele acneica, pele hidratada, desidratada, pele oleosa, então tem várias subdivisões. Porque se existem várias subdivisões, é porque existem vários tipos de pele. Sim. Né? A pele do nosso rosto ela é totalmente diferente do restante do nosso corpo. Por isso que assim, a pele do nosso corpo ela é uma pele um pouco mais grossa. Quando faz uma abrasão, ela tem que ser maior para poder descamar. A pele do rosto não, ela é uma pele muito sensível, né? Muito diferente. Então, ela precisa de um cuidado totalmente especial. As pessoas têm sempre essa dúvida, né? Porque eu acho que quando começou o momento do filtro solar, a gente tinha um filtro solar, deixava todo mundo branco. E para todo mundo usar. Com um cheiro horroroso e zero personalidade, né? Zero personalizado, na verdade. Hoje, por exemplo, o Fábio mesmo bota alguns ativos para quem tem melasma, para quem tem manchinha, quem tem a pele muito oleosa. Antioxidante. Então a gente consegue mexer muito hoje no filtro solar. Hoje, por exemplo, eu tô maquiada com filtro solar. Exatamente, isso que eu ia te falar. Hoje o filtro solar, ele substitui uma base. Então assim, fica muito mais prático, porque a nossa vida está muito corrida, então às vezes você não consegue levar tudo aquela maquiagem toda para academia, para você se maquiar depois do treino, aí depois você já está trabalhando, assim, não, você tem a opção do filtro solar em cor, ele tem várias formas, né, uma forma é o bastão, que é muito prático, você passa e já está maquiada. Vou passar para todo mundo ver, né?
A gente tá falando do bastão. Eu, por exemplo, adoro o bastão. E Fábio ainda tem mais uma cor que ele não trouxe, que é um moreno, pele morena, que eu gosto de fazer contorno. Exatamente. Pra mim é muito prático, não sei se eu tô certa, Virgínia, mas eu levo até pra praia. Exatamente. Pra piscina. Eu só quero chamar a atenção de uma coisa com o protetor solar. Porque a gente fala assim, usa protetor solar, usa protetor solar. Tá, como você vai usar o protetor solar? Sabe, o protetor solar... Desculpa. Ele deve ser usado mais ou menos de 15 a 30 minutos antes de você se expor ao sol. Porque você tem que dar o tempo para ele absorver, sua pele absorver e secar. E aí, realmente você vai ter uma proteção. E você tem que repor ele durante o dia. Em média, de 2 em 2 horas. Quando você está exposto ao sol, né, num ambiente que... gasta mais, né? Beija muito, abraça muito, sua. Mergulha muito, né? Entra na piscina, no mar. Essa questão da piscina no mar, você ainda aumenta mais as possibilidades de você se hidratar, porque você mergulha, o próprio limpar, você vai mergulhar e vai vir molhado, vai secar na toalha. Sim. Você já removeu o filtro solar, você tem que repor. Sim. No dia a dia, de 2 em 2 horas é bom você estar repondo o filtro solar. Só estou em ambiente fechado, use filtro solar. Ambiente computador, aberto, a luz de casa, tudo queima, né? Uma coisa, um alerta assim, né? O que mais queima, Fernanda, por incrível que pareça, não é aquele sol de 40 graus. Não é. Porque aquele sol você vai sentir queimando e você vai correr. Sim. Mas aquele mormaço que a gente não percebe que está queimando, quando a gente acorda, a gente já está um camarão. Desse jeito. Porque é muito rápido. E aqui na região serrana, acontece muito isso. Sim. Porque às vezes sai um pouquinho o sol fica entre nuvens, aí a gente vai e senta do lado de fora da casa, senta um pouquinho ali, um pouquinho. Quando você vê no final do dia, você já está todo vermelho, todo empolado, porque não percebe. Porque aquele solzinho entre nuvens. Quando a gente está se expondo mesmo ao sol, que está aquele sol quente, rapidinho a pele incomoda, a gente entra. Eu acho que a gente presta mais atenção, né? Sim, é porque incomoda. Sim. Porque você vai sentir queimando e aí você vai falar, nossa, eu tô me queimando. Vou sair. Sim. Vou me hidratar, vou passar o hidratante, vou passar o protetor, vou beber água, né? Tudo isso. Mas quando tá aquele sol ameno, que a gente não percebe, esse sol é o mais perigoso. Mais perigoso. E outra coisa, por exemplo, que eu acho que é importante, as pessoas precisam entender que as crianças, se a gente precisa repor 2, 3 vezes ao dia, as crianças também. Hoje a gente vive uma geração que eles estão no computador, no celular, no videogame o dia inteiro, né? Passa férias, passa feriado, final de semana, dia de semana, muitas horas ali na frente. À noite também a gente precisa passar filtro solar, né, Virgínia? Você tocou num ponto assim, muito importante, que são as crianças. Porque como a gente falou, né, que existem vários tipos de protetor solar, também existe o Kids. Se existe o Kids, é porque é para criança, né? A pessoa evitar de usar o protetor solar. De adulto. Não usar mesmo, né? Evitar, não usar o protetor de adulto em criança. Existe o de criança para usar em criança. Por quê? Porque a pele da criança é muito mais sensível, o pH da pele da criança é diferente do nosso. Então, assim, protetor solar para criança é protetor solar de criança, né? É o investimento que o pai e a mãe vai fazer, mas um investimento com sucesso, porque vai evitar muitos problemas, porque uma criança com queimadura solar não é fácil. Chora, incomoda, a pele arde, queima. Se a gente é insuportável, imagina um bebezinho, uma criança. E não tem saída, né? O que queimou, ponto. Já é uma queimadura. Na pele da criança, que ainda é mais sensível, acredito que dê bolhas mais profundas, né? Que deixem marcas, tudo isso. Aquele vermelhidão, aquele incômodo, né? A pele fica desidratada, você sente na hora a pele desidratar, craquelar. Isso não é legal, né? E a gente vem de um país que o índice de câncer de pele é altíssimo, cada vez mais maior. Mesmo tendo todo esse apelo, várias pessoas operam muito, né? As dermatologistas, os cirurgiões plásticos, as pessoas que fazem esse tipo de tratamento, lidera, assim, câncer de pele cada vez mais, manchinhas, machucadinhos, coisas que poderiam ter sido evitadas, né? Com o uso do filtro solar.
Hoje a gente falou sobre o filtro solar, mas assim, existem outros recursos, né? A camisa térmica é uma coisa muito utilizada e cada vez mais utilizada. Cada vez mais você vai à praia ou vai na piscina e vê as criancinhas tudo com camisa. Eu acho muito interessante porque a conscientização está muito maior. O boné também é muito utilizado e a gente entra aí para o nossas recomendações, né? Mas nada substitui o bom filtro solar. Eu acho que precisa passar o filtro solar, tá, gente? Aplica. Criança acordou, vai pra piscina, vai pra praia. Passa o filtro solar, vai tomar café, vai fazer as coisas. É chato, a criança vai reclamar porque a criança não gosta, né? Eu tenho um adolescente em casa e ele não gosta do filtro solar até hoje, mas ele passa porque ele sabe que é importante. Porque eu já tive casos de câncer de pele na família. E a gente está falando muito disso porque as pessoas não se conscientizam. Não é uma coisa, foi o que a Virgínia falou no início da nossa conversa, não é mais uma coisa inacessível. Tem filtro solar para todo tipo de bolso, né? Para que te proteja. Qual é o menor nível de filtro solar recomendado, Virgínia? Para que as pessoas possam entender. Pro verão? Pro verão, Fernanda, eu ficaria no mínimo, assim, tipo assim, já não pode, 30, mas assim, o melhor é os 50 e os 70. Sim. Tá? No verão, vamos botar 50 e 70, porque o sol tá muito forte, os raios ultravioletas cada vez maiores, né? Não conseguiu parar esse aquecimento global, essa mudança, né? Eles não conseguiram parar isso. Então, assim, a gente tem que se proteger. Né? Se a gente não se proteger, quem vai proteger a gente? A gente tem até uma foto que foi muito divulgada, se eu não me engano, foi em 2024, de um caminhoneiro que a metade do rosto dele, da pele dele era muito envelhecida e a outra metade era pálido, né? Isso é um sinal de que você está protegido debaixo de uma sombra, você está protegido dentro de casa, mas a gente precisa se atentar a toda a iluminação em volta da gente, né? Sim, assim, essa questão de você ficar preso, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que ando muito vestida e não uso essa sandália. Você me vê muito pouco de sandália. Eu sempre estou de tênis e meia. No final, se eu pegar um solzinho no sábado, o meu pele queima de dar bolha. Por quê? Porque é uma pele que não se expõe nunca ao sol. Eu só tô de calça, de meia e de tênis. Calça, meia e tênis. E aí eu sou assim, branca, mas tem lugares que são muito mais brancas, muito mais perigoso, né? Eu me expor ao sol. Então, assim, é uma proteção que eu tenho que fazer diária, observar, porque é muito rápido. Às vezes eu tô em casa mexendo alguma coisa no quintal, quando eu vejo já tô com o meu pé muito vermelho, a perna muito vermelha. Eu falo, meu Deus, mas ainda nem cheguei. Não deu meia hora. Já nem cheguei, já tô assim, já tenho que voltar, porque não tá legal. Então, assim, é uma observação, né? Porque a gente que trabalha em ambiente muito fechado, a gente precisa de mais proteção ainda. A gente precisa da vitamina, né? Do sol. Mas a gente tem possibilidades de tomar essa vitamina, de fazer com que o corpo tenha uma absorção com qualidade. Exatamente. Né? Com sem risco, né? Equilíbrio. E, assim, eu acho que o adulto, ele ainda tem essa consciência maior que você está machucando ou não. A criança, às vezes, está brincando, está ali intertida, mexendo na água, entra na água, sai do mar, entra, sai, não consegue perceber. Né? E isso chama muita atenção, né, para os pais. Outra coisa que eu queria falar com você é que eu, por exemplo, eu queria falar com vocês aí de casa. Quando a gente fala aplicar filtro solar, é aplicar corpo todo dia, tá? Virgínia já me conhece, a gente já se conhece há um tempo, e teve uma época que eu ia muito para Niterói, né, subir e descia. Uma vez eu voltei e quando eu fui tirar a roupa para poder trocar a roupa e tomar banho e relaxar um pouquinho, a pele, eu tava com uma calça jeans, eu tava com a trama da calça jeans na pele. Porque eu subi a serra, tava delicioso o ar-condicionado do ônibus, mas eu tava pegando sol. Então é importante que as pessoas conscientizem que não é só na exposição. E também que câncer de pele não dá só no rosto. Isso. Câncer de pele não dá só no rosto. Câncer de pele pode dar no corpo inteiro. Tem que ser acompanhado, tem que ser investigado. Qualquer alteração na pele
tem que ser, porque pode dar em qualquer lugar. Sim. Né? Porque a gente às vezes fala muito de filtro solar, as pessoas pensam só o rosto, não, vou proteger. Pô, mas eu tava com o rosto protegido. É assim que eu escuto. É porque a roupa não protege, gente. A gente tem até alguns tecidos mais tecnológicos, né, de moda convencional, que tem uma proteção UV. Mas nada substitui o filtro solar. Não, nada né? substitui. Então, recomendações, Virgínia. Passar filtro solar todo dia, corpo todo. Repor. Da cabeça aos pés. O corpo, a gente precisa repor também se está vestido? Acho que não vai suar tem tanta tanto, necessidade, né? Quanto na face, nos braços, lugares expostos, né? Os lugares expostos você repõe mais vezes. Sim. E você consegue achar filtro solar, gente, de todos os tipos. Eu mostrei os bastões para vocês, tá? A gente tem tanta tecnologia no mercado, até nas farmácias convencionais, né? Esse, por exemplo, ele é branco, ó. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Ele é branco, tá? Mas na hora de espalhar na pele, tem gente que tem preocupação de espalhar, né? De ficar marcado. De ficar branco, olha. Ele tá mudando de cor, vocês estão vendo? Ele se adapta, né? Ele se adapta e ele vai ficando mais tom da minha pele, olha. Eu botei muito, né? Exagerada. Tô toda protegida, olha. Mas tá vendo que a cor da mão tá diferente? A mão tá protegida. Olha, aqui tem o bastão e aqui tem o filtro solar que é branco, mas que ele absorveu e ficou da cor da minha pele. É muito importante também a gente falar pro pessoal de casa, Virgínia, que precisa aplicar direito. Sim. Às vezes a pessoa passa, você vê que a pessoa queimou porque tem aquela marca de dedo, né? Sim, não espalhou. Passou, mas não espalhou. Isso tem riscos também, né? Sim, tem que espalhar bem. Não esfregar, mas espalhar com uma mão suave, leve e sentindo mesmo que a pele está sendo coberta por aquela proteção. Uma vez eu tive uma observação de uma dermato que se você passou e você ainda está sentindo a tua pele como se ela estivesse super hidratada, é porque você passou corretamente. Exatamente. Você vai sentir, não vai estar aquela melecada, né? Sim. Mas vai estar sentindo assim, úmida. Úmida. Por quê? Porque você tem que ter certeza que você aplicou na região toda. Então, se cuidem, passem filtro solar, compra o seu filtro solar, anda com ele na bolsa, porque é importante. Tem pó, tem outros tipos de filtro solar que a gente nem falou, né? Sim. Mas tem pó, tem filtro solar oral, né? Então, faz uma avaliação com a Virgínia ou com o seu próprio médico de confiança e busca a melhor alternativa para cuidar da saúde, né? Sim, sim. A pele é o nosso maior órgão, né? De proteção. Então, a gente tem que cuidar dela, tá? Eu já volto com mais um bloco que a Virgínia ainda vai ficar aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Na Barbeiro, cada detalhe é pensado para oferecer mais do que um corte, uma experiência completa de cuidado, estilo e bem-estar. Nossa equipe combina tradição e inovação, usando os melhores equipamentos e técnicas para entregar o resultado que você procura. Aqui você encontra um espaço feito para se sentir à vontade, aproveitar o momento e sair renovado com estilo e confiança. Fala pessoal, Cristiano do Olympus, hein? Tô passando para avisar que vamos trabalhar todos os dias até o final do ano, hein? Que este Natal traga paz pro coração e união pra família. E que em 2026 traga novas conquistas, novos sonhos e muita esperança em seu coração. Nós do Olympus queremos desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que Deus abençoe. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March.
Eu sou a Michelle Heitz, embaixadora da Ana Gonçalves Aromas, e hoje eu estou aqui para mostrar quem está por trás dessa marca tão maravilhosa. Bom, eu sou a Ana, da Ana Gonçalves Aromas, e será um prazer poder entrar na sua casa. Aproveite e faça as suas compras com os melhores aromas de Teresópolis. Não é só sobre tomar uma taça, é sobre viver a experiência, criar memórias em um ambiente acolhedor com música e uma atmosfera única. No Vino Teresópolis, você encontra quase 200 rótulos disponíveis, que podem ser consumidos em taças, para explorar novos sabores e sem gastar mais do que se comprar uma garrafa. E para completar, uma gastronomia especial, pensada para harmonizar com cada vinho. Tudo com preços justos e atendimento por quem entende do assunto. Wine Bar e Restaurante Vino, no Shopping Estação Soberbo. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Quanto. A sua melhor escolha. A dica da Nutri hoje é: posso comer carboidrato antes de dormir? Isso vai me engordar? A verdade é que não tem relação entre o consumo de carboidrato e o ganho de peso à noite, né? Você pode comer carboidrato de forma estratégica à noite, sim, principalmente se você tem o hábito de treinar pela manhã. Mas isso não é necessário também. Se você for treinar à tarde e quiser comer o carboidrato à noite, isso também pode acontecer. A verdade é que o carboidrato ele vai impactar na sua totalidade, ou seja, você tem uma determinada quantidade, de acordo com o teu peso, com a tua altura, com o teu sexo, de consumo de carboidrato no dia. Se você exceder, independente do horário, você vai ganhar peso. Se você manter ele baixo, provavelmente você vai emagrecer. Mas pode sim comer à noite, não tem problema algum. Voltei, falei com vocês no outro bloco que eu ia voltar com Virgínia, né? Ficou ainda uma dúvida de filtro solar, Virgínia. Cicatriz. O povo gosta de fazer uma cirurgia plástica, ou fez uma retirada de hérnia, ou qualquer coisa, gente. Cicatriz, como que a gente cuida com filtro solar? Muito filtro solar, muito filtro. Se você vai passar filtro solar no rosto 10 vezes, 15 vezes na cicatriz. Cicatriz tem que usar filtro solar. Ah, já passaram-se 3 meses, filtro solar. Ah, a partir do dia que o médico deu alta, olha, você está de alta, pode começar a usar o seu creme, o seu hidratante. Não vou falar a marca, não vou falar a marca não, mas alguns hidratantes que o médico vai liberar. A partir do momento que ele liberar o uso do hidratante, do regenerador, você já usa o protetor solar junto. E é pra vida toda, gente, tá? A cicatriz de acne, a cicatriz no umbigo, a cicatriz de uma lipo, que é uma bolinha, a cicatriz de um abdômen, uma cesárea, uma mama, todas as cicatrizes, mesmo por baixo da roupa, tá? A gente falou de passar uma vez por dia no corpo para sair para trabalhar, se estiver de calça jeans, tudo isso, mas precisa se atentar ainda mais, né? A cicatriz, sim. Porque todo mundo quer, a gente quer o resultado da cirurgia. Bonito, estético. Mas às vezes a gente não quer a cicatriz, mas ela vai acontecer. Então a gente tem que cuidar dela para ela ser o mais natural possível, o mais imperceptível na pele. É isso, viu? Fez cirurgia? Cuida, passa filtro solar. Já passou, o médico já liberou. Se o médico não liberou, ainda manda uma mensagem para ele assim, doutor, posso usar filtro solar?
Por quê? Porque a cicatriz escurece, a pele escurece, a cicatriz escurece. Então a gente quis tirar alguma coisa, ou fez uma cicatriz para curar ou para resolver um problema e você vai acabar arrumando outro. Exatamente. Né? E vai ficar incomodada com isso aí para a vida. Porque existem tecnologias que ajudam a clarear essa pele, mas é trabalhoso. Se a gente pode usar o filtro solar todo dia, o tempo todo, com proteção direito, gente, a gente já resolveu o problema, né? Exatamente, exatamente. E aproveitando para falar de cirurgias, agora nesse bloco, peguei Virgínia para a gente falar de pós-operatório. Gente, eu sei que todos vocês, todos homens e mulheres, todo mundo, tem várias dúvidas de pós-cirúrgico. Virgínia, quais são as maiores dúvidas que o teu paciente de pós-cirúrgico tem? Me cita aí umas duas, para a gente ver se são as mesmas. A primeira dúvida que o paciente chega lá na clínica e fala de cara, Virgínia, você acha que eu vou usar dreno? É a pergunta número 1. Você acha que eu vou precisar usar dreno? E na maioria dos casos, sim, vai precisar usar o dreno. E pense que o dreno não é um vilão. É seu amigo. Ele é seu amigo e meu amigo e amigo do médico. Ele está ali porque é necessário para evitar algumas complicações. Então, na maioria dos casos, a pessoa precisa usar o dreno, mas não olhe ele como um vilão. Ele é muito amigo da gente, gente. Eu sou uma pessoa que eu já passei por uma cirurgia e a gente brincava que eu carregava meu cachorrinho, né? Exatamente. Por quê? Porque você bota numa bolsinha, hoje em dia tá tudo tão moderno, gente. Antigamente você tinha que andar carregando aquele dreno na mão, né? Vendo o restante dali do líquido que está saindo da tua cirurgia. Muitas vezes, a maioria das vezes eu acho que ele sai vermelho, né, Virgínia? Ele começa vermelho e ao longo do tempo ele vai mudando a cor até clarear, que já vai ser quando for próxima à sua retirada, né? Retirada. Mas então, no início ele é bem vermelho. A gente tem que se preparar previamente antes da cirurgia. Exatamente. Por que eu falo logo de cara o dreno? Porque é uma questão que as pessoas reclamam muito. E assim, realmente, ele incomoda? Incomoda. Mas que ele é muito útil para tirar todo aquele líquido da cirurgia, seroma, ele vai ajudar a drenar a pessoa, né? O edema, ele vai ajudar muito. Então, assim, se você não tiver o dreno, você pode ter um seroma, você pode ter outras complicações que o dreno vai evitar. Então, assim, quando o médico falar, você vai usar dreno, não se assuste. Ele vai ser o seu melhor amigo. Ele vai ser o seu melhor amigo no tempo do seu pós-cirúrgico. E as pessoas têm uma dúvida se aquele líquido que sai no dreno é o seroma. Pode ser seroma Pode também. ser. Vai ter ali, vai estar... Mas o seroma, ele dá uma... O seroma, gente, é quando a barriga, assim... Eu vou dar um exemplo da cirurgia de abdômen, né? Fica assim, parecendo que você tá com... Mais ondinhas. Um colchão de água. Isso, ele é um líquido um pouquinho... a sensação que você tem que é um soro, que ele não é tão líquido igual uma água, mas também não é grosso. Ele é tipo um sorinho, só que ele tem uma coloração mais amarelada. Então você sabe bem o que é o seroma. Qual é a diferença? Isso, exatamente. E todo mundo tem ou não? Todo mundo pode produzir, mas tem pessoas que produzem mais, tem pessoas que produzem menos. Entendi. O que vai determinar, Fernanda? Porque o seroma, o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, ele precisa, qualquer coisa que altera, toda ação tem uma reação, nosso corpo não é diferente. Então, se você tirou um tecido muito grande, um material muito grande dali de dentro, né, do organismo, o nosso corpo fica um espaço vazio, um espaço oco. E aí o nosso corpo pensa assim, nossa, vou produzir alguma coisa para preencher aquele espaço, porque ele não pode estar assim. Ele não foi assim, ele uma nunca defesa, foi assim. né? Uma defesa, e ele começa a produzir o seroma como defesa. Ele é legal? Não é tão legal, a gente não quer que tenha seroma. Então, assim, a gente tem recursos para evitar que esse seroma seja produzido e tentar diminuir essa produção, estabilizar mesmo a produção. A gente usa o uso do tape, o uso de cinta, o uso de talas, tudo isso com a intenção de diminuir o espaço oco. Sim, que aí faz aquela compressão e o organismo ele vai se adaptando, né? Exatamente. Acho que as pessoas precisam entender que vai ficar com uma cicatriz? Essa é a segunda pergunta. Você acha que a minha cicatriz vai ser boa ou ruim?
né? E assim... Difícil essa resposta, né? É difícil, mas não é impossível, porque você já vê, assim, a pessoa que tem um histórico de ter outras cicatrizes, é mais fácil de avaliar. Ah, na minha primeira cicatriz eu tive queloide, então você sinaliza. Ah, na minha primeira cicatriz eu tive hipertrofia. Não, eu nunca fiz uma cicatriz. Aí a gente vai descobrir nesse momento que a pessoa fizer, né, cirurgia, e a partir daí a gente vai estar conduzindo para que aquela cicatriz fique da forma mais homogênea, mais tranquila, mais bonita, fazendo mais parte do seu corpo, entendeu? É porque todo mundo, tô te fazendo essa pergunta, porque a cicatriz é o recorde das perguntas que eu recebi. Sabe? Sim. Ah, eu queria que a minha cicatriz tivesse ficado menor. Ah, porque a minha cicatriz está escura. Ah, porque a minha cicatriz está para dentro. Então, a gente precisa ver cada tipo de cirurgia. Né? Isso tem que ser avaliado e tem que ser dito do paciente para o médico e do médico para o paciente. Porque, assim, você vai tirar, né, algo que você não gosta, mas vai ficar uma cicatriz ali. E aí você tem que ver o que qual é a escolha, qual é a escolha e ter consciência do que você está escolhendo. Porque às vezes as pessoas elas imaginam, né? Eles sonham, com certeza, com algumas coisas que nem sempre tudo aquilo que ele sonhou, que ele planejou, vai ser da forma que ele sonhou e planejou. Então, assim, isso tem que ser muito bem dito na avaliação, muito bem esclarecido de ambas as partes, tanto do médico quanto do paciente. E as pessoas falam, por exemplo, assim, eu fiz meu pré-operatório, deu tudo certo. Eu nunca tive uma queloide, a minha cicatrização é ótima, mas o tempo passa, o metabolismo muda. Exatamente. Né? Os hábitos alimentares, o hábito de vida muda. Então, é importante você observar o muito ali atrás, sabe? O que foi ontem, o machucadinho de ontem, mais recente, né? Não se prender à cirurgia que você fez com 15 anos e que você não teve uma queloide. Exatamente. Né? Ou que a sua cirurgia, por exemplo, teve uma pergunta que eu recebi que falou: a minha cirurgia rasgou. A cirurgia não rasgou. Não sei, posso estar falando até errado. Mas a gente sabe que, por exemplo, tem algumas cirurgias que você tem que ter uma postura para ir acomodando a pele, porque a pele foi retirada, por exemplo, o abdômen, né, Virginia? Sim. A gente, às vezes, sai da cirurgia assim, toda torta. Isso, é uma postura que no momento vai ser indicado, realmente a gente não vai fazer nada que afaste as bordas da cicatriz e a gente sempre tem que pensar, aproximar as bordas da cicatriz. Cortei aqui no braço, por exemplo, cortei aqui. Eu não posso fazer isso com o meu braço, esticar o braço. Eu sempre tenho que manter o braço mais encurtado no primeiro momento para a cicatriz ficar fechadinha. Sim. Mas vai me impedir de fazer um movimento? Depende, no primeiro momento sim, no segundo momento você já vai poder mexer com a mão tranquilamente. Mas sempre pensando em aproximar os bordos mesmo da cicatriz. Isso é uma regra para qualquer cicatriz. Sim. Cortou na barriga, eu vou me esticar? Não, já era, gente. Abriu mesmo a cicatriz. Vamos aproximar os bordos da cicatriz. Sim. Sempre pensar em aproximar os bordos da cicatriz. Se você já pensar nisso, você já está assim, ajudando muito para a sua cicatrização ser muito melhor. Sim. Né? Essa questão de aproximar o bordo. O que eu posso fazer para aproximar o bordo? É colocar um tape mesmo que aproxima o bordo de uma forma que aproxima? Vai usar o tape. A cinta é a postura? É a postura. Então vamos usar a postura correta, né? Sempre pensando nisso. Vamos aproximar o bordo da cicatriz. Eu falo muito aqui no programa que a gente sabe que o paciente ele vai ao consultório para uma consulta. Eu acho que ainda até mais para cirurgia plástica. Não escuta nada do que o médico fala, gente. Se em consultas normais a gente ouve 40%, na cirurgia plástica eu acho que a pessoa está tão empolgada para aquilo dar certo que muitas vezes deixa algumas perguntas passarem desapercebidas. E essa coisa de usar o tape. Hoje há muito essa história. Eu, por exemplo, quando engravidei, eu tinha que usar cinta. Né? Acho que você também. Hoje, por exemplo, os médicos eles já falam, não precisa usar cinta. Tem médico que fala, não precisa usar cinta.
Ah, mas usa o tape? Não, não precisa usar tape, tua barriga vai voltar. Mas tem outros médicos que indicam. E você é uma profissional muito atuante no tape. Eu, como sua ex-paciente, eu vejo um resultado muito melhor com a colocação do tape. Até porque a cinta a gente tira para ir no banheiro, a gente tira para o negócio, a gente tira para o curativo, tira para isso. O tape não, ele tá ali. Tá ali o tempo todo. Quantos dias você tiver que ficar com o tape, ele tá ali, né? Exatamente. Porque assim, o tape ele veio para facilitar, né? É novo, é um tratamento muito novo, muito inovador, sim, mas com resultados muito significativos, com estudos que comprovam a sua eficácia. Sim. Então, assim, ele é feito de uma forma, não é aleatória. Sim. A gente não pega uma fitinha colorida e cola na pessoa. Sim. É todo feito uma força de tração, um direcionamento. É tudo uma coisa muito bem estudada e pensada para aplicar, né? Sim. Então, assim, a gente pode observar que os resultados são muito bons. Sim, sim. E eu acho que para todo tipo de cirurgia, né? Sim, há pouco tempo eu fui convidada para atuar num paciente que ele fez uma cirurgia de quadril. E nessa cirurgia dele de quadril, uma outra amiga fisioterapeuta estava fazendo a parte de reabilitação, porque eu não faço reabilitação, eu não faço essa parte de reabilitação, de botar para andar, nada disso. E ela falou, Virgínia, ele tá com um edema na cicatriz que não melhora. E a cicatriz dele tá totalmente diferente, né? Sim. Do que ela está acostumada. Tava dando uma hipertrofia na cicatriz. E aí ela me chamou para eu ir lá avaliar e a gente associou o tratamento dela, uma mobilização cicatricial, uma mobilização também do tecido em volta, para aquele tecido tirar aquele edema mesmo que estava ali endurecido. E aí com isso ele teve uma recuperação muito melhor na mobilização da perna. Então assim, quando a gente cuida de uma cicatriz, a gente não está pensando só na estética. Entendeu? A gente está pensando como um todo, porque assim, uma cicatriz ela vai tracionar a pele num outro lugar. Tipo, no abdômen pode tracionar as costas, na perna pode prender a lateral, abdução, adução. Então, assim, não é só ali, não é só estética, é você cuidar da cicatriz como um todo. Sim. Parte do nosso corpo, ela é da pele, né? Então, ela tem que fazer parte do seu corpo, assim. Que antes não tinha, agora tem. Sim. E Virgínia é muito conhecida na cidade, gente, por pegar aqueles casos difíceis de recuperação, porque ela se desafia. Você tem muitos casos de aberturas, de rompimento de ponto, de decências, de você conseguir recuperar e a pessoa, muitas histórias felizes em Teresópolis. Sim, graças a Deus. Eu digo que isso não vai para a internet, nem vai ser não é minha forma. Mas já aqueceu o coração de todo mundo que sabe. Mas é um amor que eu tenho, né? Todo mundo sabe que eu amo cuidar de ferida, de cicatriz com decência, porque eu gosto muito de trabalhar com a autoestima da pessoa. E assim, a cicatriz, ela tá além disso ali, né? É a dor do paciente. Sim. No momento que você cuida do paciente que tem uma cicatriz que não foi como esperado, ou deu uma decência, ou abriu um pouquinho, como vocês querem usar o nome, ela tá doendo ali, tá machucando, mas às vezes não é só uma dor física, é uma dor emocional. São muitas dores. Porque você está trabalhando com outras coisas ali por trás. Então, assim, realmente eu faço essa parte de decência, de ferida, mas vocês nunca vão ver mídia disso. Não, porque... Não, mas eu faço questão de falar, porque é um resultado, assim, muito expressivo. Porque você é muito dedicada mesmo no cuidado, sabe? Eu tenho, por exemplo, pessoas próximas que fizeram uma recuperação com a Virgínia de gente de abrir a cicatriz. E Virgínia fechou a cicatriz do médico e falou, o que você fez? Porque eu estava achando que eu ia ter que costurar de novo. Então eu acho que a tua atenção, é importante citar isso, porque é justamente isso, a rede social não mostra esses casos que foram para sua mão com uma infelicidade e que saíram com resultado. Eu costumo dizer que naquele momento eu sou só instrumento. Né? Deus, ele usa a gente como instrumento. E quando eu cuido de uma ferida, eu sou só um instrumento de Deus para levar cura para aquela pessoa. Né? Ele me capacita só para eu fazer o caminho. Né? E é uma coisa, é uma paixão,
porque é uma coisa que eu me vejo assim muito útil naquele momento e que a pessoa fique bem, né? Resolva o problema. Essa é a questão. Não seja aí de casa, não tá conseguindo ver o olho dela cheio d'água, porque é muita emoção mesmo, assim. É diferente, né? Porque não é só você fazer o seu trabalho. Não. Vai muito além disso. É verdade. Né? E é uma entrega sua que a gente precisa falar para vocês aí de casa. E você cuida, Virgínia, pra gente finalizar o nosso papo de hoje. Você cuida de qualquer tipo de cirurgia? Pós-operatório de qualquer tipo de cirurgia? Na parte de cicatrização. De cicatrização. Isso, qualquer cicatrização que estiver precisando de mim, eu estou aqui. Ortopédica, não tá legal, pode me procurar. Uma cesárea também, ou uma parte ginecológica, ou cirurgia plástica, o que não tiver legal. E você faz o atendimento muitas vezes até dentro do centro cirúrgico, né? A pessoa já sai, o médico já costurou ali, já sai para ir pro quarto com o tape. Isso. Com tape, às vezes eu coloco mesmo no centro cirúrgico, às vezes não, coloco no quarto nos Depende muito horas. de cada caso. Depende muito de cada cirurgia, isso é muito avaliado com o médico mesmo, a gente tem uma boa experiência, às vezes eu entro no centro cirúrgico, aí na hora eu falo, doutor, posso colocar amanhã? Porque quando a cirurgia for muito grande, para não expor tanto o paciente, né? Sim. Aí eu volto no outro dia, coloco, mas é sempre uma decisão minha e junto com o médico, né? Obrigada, viu? Foi uma delícia o nosso papo. Obrigada. Volte sempre. Obrigada. E você? Voltarei. Volte. Você ficou em casa com alguma outra dúvida? Quer saber um pouquinho mais de cirurgia plástica? Vocês viram que durante a nossa conversa, o perfil do Instagram do Espaço Virgínia Pacheco passou aí na tela para vocês. Acho que tá aí agora para você. Salva o @, tá? E entra lá e pergunta que ela vai responder tudo. Se tiver mais alguma dúvida comigo, manda para mim que eu também respondo, falo com ela e respondo vocês, talvez num próximo papo, tá? Um beijo, o Papo com a Fê fica por aqui hoje e a gente volta na próxima semana. Obrigada, viu? Obrigada, bye bye. Não é só sobre tomar uma taça, é sobre viver a experiência, criar memórias em um ambiente acolhedor com música e uma atmosfera única. No Vino Teresópolis, você encontra quase 200 rótulos disponíveis, que podem ser consumidos em taças, para explorar novos sabores e sem gastar mais do que se comprar uma garrafa. E para completar, uma gastronomia especial, pensada para harmonizar com cada vinho. Tudo com preços justos e atendimento por quem entende do assunto. Wine Bar e Restaurante Vino, no Shopping Estação Soberbo. Fala pessoal, Cristiano do Olympus, hein? Tô passando para avisar que vamos trabalhar todos os dias até o final do ano, hein? Que este Natal traga paz pro coração e união pra família. E que em 2026 traga novas conquistas, novos sonhos e muita esperança em seu coração. Nós do Olympus queremos desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que Deus abençoe. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Na Barbeiro, cada detalhe é pensado para oferecer mais do que um corte, uma experiência completa de cuidado, estilo e bem-estar. Nossa equipe combina tradição e inovação, usando os melhores equipamentos e técnicas para entregar o resultado que você procura. Aqui você encontra um espaço feito para se sentir à vontade, aproveitar o momento e sair renovado com estilo e confiança.
A dica da Nutri hoje é: posso comer carboidrato antes de dormir? Isso vai me engordar? A verdade é que não tem relação entre o consumo de carboidrato e o ganho de peso à noite, né? Você pode comer carboidrato de forma estratégica à noite, sim, principalmente se você tem o hábito de treinar pela manhã. Mas isso não é necessário também. Se você for treinar à tarde e quiser comer o carboidrato à noite, isso também pode acontecer. A verdade é que o carboidrato ele vai impactar na sua totalidade, ou seja, você tem uma determinada quantidade, de acordo com o teu peso e com a tua altura, com o teu sexo, de consumo de carboidrato no dia. Se você exceder, independente do horário, você vai ganhar peso. Se você manter ele baixo, provavelmente você vai emagrecer. Mas pode sim comer à noite, não tem problema algum. Fala galera, eu sou o Eduardo da Quantum Automóveis do Brasil. Quero trazer para você, amigo e cliente, uma dica super importante que tem a ver com o pneu do seu veículo. Tem 3 critérios que o Inmetro exige para que você tenha uma durabilidade, uma eficiência e uma segurança melhor. Número 1, fala sobre eficiência. Vai de A a G, sendo que A, o seu combustível, você vai ter uma durabilidade de consumo melhor no seu combustível, e sendo que G, o consumo será muito mais alto. Segunda opção, fala sobre segurança, a aderência do seu veículo em tempos de chuva, que vai também de A a G, sendo que A a eficiência maior e sendo que G a eficiência muito menor. E a terceira fala sobre meio ambiente, onde o seu pneu vai fazer mais barulho ou menos barulho, para quem está fora do veículo e quem está dentro do veículo também. Então são 3 características que vem no seu pneu, vem na etiqueta do seu veículo, para você ter aí um consumo melhor, uma durabilidade melhor e também trabalhar em qualidade com o meio ambiente.